Fala aí, galera, tudo bom? Hoje nós vamos começar nosso conteúdo de demografia, ok? Demografia, que é o estudo da população, um termo muito recorrente, muito cobrado nos vestibulares do Brasil inteiro, chamado apátridas. Professor, o que são apátridas? Apátridas são pessoas que não têm nacionalidade nenhuma. Apátridas são pessoas que não são reconhecidas por país nenhum. Professor, como eu me torno uma apátrida? Se tornam apátridas por questões étnicas ou religiosas, ou ainda porque em alguns países a mulher não pode passar sua nacionalidade aos filhos. Os conflitos étnicos eles podem ser territoriais, políticos, culturais ou religiosos. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma moça chamada Mahamamo, ok? A Mahamamo, os pais dela são sírios, ou seja, eram da Síria. Porém, na Síria, pessoas com religiões diferentes não podem se casar. O pai dela era muçulmano e a mãe era cristã. Eles não podiam se casar, o governo não permite. O que eles fizeram? Foram para o Líbano. O Líbano, para quem não sabe, é um país que faz fronteira com a Síria. Eles foram para o Líbano, constituíram a vida deles lá, tiveram a Mahamamo e mais 2 irmãos. Porém, no Líbano, só é considerado cidadão libanês quando os seus pais são líbanos. Ou seja, como os pais dela eram da Síria, eram sírios, eles não puderam passar a nacionalidade para Mahamamo e para os seus irmãos. O governo não reconhece. Então ela se tornou o quê? Uma apátrida. Ela viveu 26 anos no Líbano, sem identidade, sem documento, sem poder estudar. Quando se sentia alguma coisa, não tinha como ir para o hospital porque ela não tinha documento. Até que em 2014... o governo brasileiro abriu uma brecha na fronteira para refugiados sírios. Ela nasceu no Líbano, né? Ela era uma apátrida, nasceu no Líbano, mas os pais eram sírios. E ela veio nessa brecha aqui para o Brasil em 2014. Inclusive, o irmão dela morreu apátrida ainda aqui no Brasil em 2016, vítima da nossa violência urbana. Foi um assalto, os rapazes chegaram de moto, ele não entendeu o que eles falaram por causa do idioma, da língua. E os assaltantes mataram o irmão dela e levaram seu celular. Infelizmente, né? Mais uma vítima da nossa violência urbana. Então, aí em 2014 ela veio e conseguiu entrar aqui no Brasil. Mas lembrando para vocês que o governo brasileiro só foi lá e trouxe, tá? Chegou aqui, cada um que se virasse. Veio a Mahamamo, os irmãos e mais alguns sírios, ok? Por causa dessa brecha que foi aberta em 2014 para refugiados sírios. Porém, chegando aqui, ela entrou no Facebook, procurou algumas pessoas, achou uma família lá de Minas Gerais que deu casa para ela morar, ajudou, enfim, ela veio aqui para o Brasil. Ela ficou de 2014 a 2018 sendo uma apátrida aqui no Brasil. Você imagina aqui no Brasil, sem CPF. A gente não faz nada, ela viveu aqui de 2014 a 2018, mais ou menos, sendo uma apátrida. Em 2018, o governo brasileiro a reconheceu como cidadã brasileira e fez o documento dela. Hoje ela tem CPF, ela tem carteira de habilitação, hoje ela estuda, hoje ela é uma cidadã brasileira. Hoje no mundo são 10 milhões de apátridas no mundo afora. Você observa que a primeira questão da família dela foi uma questão religiosa e a segunda foi uma questão política. Aí ela se tornou uma apátrida, ok? Valeu, galera!